Aqui está a sua melhor companhia, CYM 219, canal 285, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz, maturidade absoluta em comunicação, Cafelândia, Paraná. A partir de agora, a Rádio Cafelândia FM passa a apresentar programa Evangelho para Todos, com a apresentação de Ismael de Castro. Nosso Deus é vivo, Ele não está... Atenção que eu vou cantar, ou parece, mas não é. Tem muito crente enganado, comprando falsificado, sem desconfiar da má fé. Pra todo original, sempre existe uma cópia. Tem notícia que é real, também existe fofoca. O milho que faz fubá não é milho de pipoca. Bonito é bom, nem tudo que brilha é ouro. Quem vê cara não vê coração, por isso não cresça o olho. Tem gavião de gravata, de terno e tudo mais, voando dentro da igreja com suas garras voraz, perseguindo a mocidade, não deixa ninguém em paz. Tatu não é tartaruga, coiote não é cachorro. Existe uma diferença entre a montanha e o morro. No rebanho de ovelhas tem cabrito e carneiro. Cuidado com a semelhança, nem todo mato é tempero. Lobo vestido de ovelha, cuidado, ele é traiçoeiro. Existe o bem e o mal, o certo e o errado. O bem é Deus nas alturas, o mal é o próprio diabo. O mal é o pai da mentira, vive tentando enganar. Mas a Bíblia nos afirma, não podemos vacilar. Quem não quer ser enganado, tem que orar e vigiar. Você está ouvindo Evangelho para Todos, com Ismael de Castro. Cafelândia FM, há 20 anos integrando a comunidade. 13h08. Muito boa tarde, Cafelândia. Boa tarde, você de toda a região nos acompanhando pela internet. Que Deus abençoe a sua vida, as nossas vidas em Cristo Jesus. Jesus Cristo falou, está falado. Domingo 3 de julho de 2022, um forte abraço ao seu Júlio Albano
também ao Rosalino, amigos aí do Almoxerifado Industrial, que Deus abençoe grandiosamente a sua vida, amigo ouvinte. Você que esteve na companhia do nosso amigo Vandeco, muito obrigado pela sua audiência. Rádio Cafelândia FM 104.9, porta aberta para levar até você o Evangelho para todos. O Evangelho para todos tem um compromisso de levar a você, amigo ouvinte, tudo aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada, através de profetas e apóstolos, dando prioridade a Jesus Cristo, perfeito representante de Deus. E naquele instante, o que aconteceu? O moço levantou, pela mão Jesus pegou e viva a mãe devolveu. Jesus Cristo falou, está falando. E foi justamente ele quem falou através do evangelista João, João capítulo 15, o versículo 14 e 15. O Filho de Deus, Jesus Cristo, fala algo tremendo para mim e também para você, amigo ouvinte. Pode autorizar que o diabo fugirá em nome do Senhor. Vamos olhar aqui para a Bíblia Sagrada para ver o que é que Jesus Cristo falou. Você sabe que você e eu, nós em geral, nós vivemos de orientações. Dores no seu corpo, no meu corpo, dores emocionais, sentimentais, situações espirituais vieram para mim, vêm para você. E nós vivemos de orientações. Existe dentro de você, dentro de mim, orientações que reinam. Essas orientações que reinam, elas vêm de alguém que tem influência sobre a sua vida. Tanto que a própria Bíblia mostra que vai haver um tempo em que todos nós vamos se decidir para um Senhor. E essa é uma verdade. Todos nós sabemos que existem pessoas que têm muitos seguidores e essas pessoas vão trazer ideologia, vão trazer ideias, vão levantar bandeiras. E eu e você vamos se decidir para que lado nós vamos, para que orientação para que Senhor nós vamos servir. Isso está na Bíblia. Então, não é novidade nenhuma essa facilidade para se ter as coisas, e principalmente as coisas que pela verdade são erradas. Pela verdade. Se eu faço ou não, não deixa de ser a verdade. Até se eu creio ou não, não deixa de estar escrito, não deixa de ser a verdade. E essa é uma verdade. Então eu sou questionado às vezes por muitas coisas. As pessoas chegam para mim por saber que eu sou um pregador, por saber que eu sou um conhecedor da palavra. Alguns vêm caçoar, outros vêm perguntar seriamente, por curiosidade, outros por interesse de querer saber, outros por confrontar, para ver até que ponto eu conheço mesmo ou não o que está escrito. Primeiro, eu não pedi para conhecer. Também nunca foi vontade minha pregar o Evangelho. Pelo contrário, nunca quis pregar o Evangelho. E Jesus Cristo deixa bem claro isto nos próprios apóstolos dele. Alguns deles disseram que poderia acontecer tudo com Jesus Cristo, que eles abandonariam Jesus Cristo. Jesus Cristo vira para os apóstolos e fala: não fosse vós que me escolheste, mas eu que escolhi a vós e vos nomeei. O apóstolo Paulo também, em algumas das suas revelações, quando ele voltou o seu entendimento para Deus, ele escreveu várias cartas, e em uma das suas cartas ele fala claramente para que o Filho de Deus manifestasse em mim. Eu não consultei nem carne e nem sangue. E outras vezes ele fala assim: antes, quando eu estava sendo formado no ventre de minha mãe, o apóstolo Paulo falou assim: o Senhor já me escolheu. Porque ele sabia que por ele mesmo, ele teria escolhido um outro rumo, ou teria defendido aquilo que ele já vinha defendendo. Você e eu também. Tudo que está escrito na Bíblia, ou que Jesus Cristo falou, que os apóstolos pelo Espírito Santo de Deus revelaram, está acontecendo em volta de mim e de você. Vão vir muitas igrejas. Quando eu falo igreja, não me refiro à instituição religiosa, católica, evangélica,
com o nome de placa. Vão vir muitas ideologias para mim e para você, se opondo à verdade. Porque o príncipe desse mundo vai se tornar futuramente o rei deste mundo. Não o rei dos cristãos, mas o rei deste mundo, deste planeta aqui. E esta é uma verdade da Bíblia que, quando a gente está na carne, como carnal, eu digo para você que às vezes dá vontade de ignorar isso. Isso não deve ser verdade, mas é verdade. Quando eu e você vamos com nossas forças em qualquer área, seja na área espiritual, seja na área sentimental, seja na área emocional, em qualquer área da sua vida, na área material também, quando você se esbarra com algo que você não pode ultrapassar aquela barreira, você e eu se submetemos de que de fato existe o bem e também existe o mal. Mas enquanto nós conseguimos, com nossas próprias forças, com nossas próprias capacidades, atingir algo ou entender algo, então parece até que isto é mentira. E Jesus Cristo fala aqui em João 15, 14, 15, ele fala assim, ó: vós sereis meus amigos se fizerdes que vos mando. Olha que no tempo de vida que eu tenho, eu me lembro que muita coisa eu fiz porque alguém mandou fazer. Essa é a verdade. Tanto materialmente quanto espiritualmente. Eu fiz muitas coisas que alguém mandou fazer. Ou dentro da minha mente mandou fazer, ou alguém chegou para mim e falou para mim fazer. E Jesus Cristo fala assim: vós sereis os meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Eu me lembro que no decorrer das passagens por igrejas, ouvindo pregadores até hoje, eu me lembro que a maioria dos pregadores, eles pregam bastante o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento tem mais facilidade para nós aceitarmos. Nós aceitamos com mais facilidade o Antigo Testamento. Por quê? Porque a corrupção do mal está dentro do nosso coração. O pecado está em nós. Jesus Cristo é tão puro que é difícil aceitar o ensinamento dele, a orientação dele, como a verdadeira orientação. E eu me lembro que, e uma das críticas que eu fazia comigo é quando eu ouvia, ou até ouço, né, até hoje ainda escuto, assisto alguns programas que falam do Evangelho, alguns pregadores que eu considero de Deus, mesmo não considerando de Deus, a orientação que está sendo dada por ele, eu examino se verdadeiramente veio de Deus. E vejo que alguns ensinadores e ensinamentos vieram mesmo de Deus, talvez para um tempo diferente, para um povo diferente, mas vieram de Deus. Já Jesus Cristo veio para nós. Veio dentro de uma nova aliança e eterna que ele fez no Filho, através do Filho dele, Jesus Cristo. Então eu vejo que certas vezes eu encontrei um sábio, uma pessoa bastante sábia, e eu me lembro que no decorrer da vida da gente, a gente sempre fala assim: por que fulano não faz isso? Por que fulano não fez isso? Se fosse eu fazia desta maneira. Eu me lembro que uma vez eu perguntei para um pregador, falei para ele assim: por que vocês não defendem o ensinamento de Jesus Cristo? E ele me explicou. Ele falou: porque o ensinamento de Jesus Cristo é muito puro, é muito verdadeiro, é muito bom demais, cura demais, liberta demais, é algo muito puro para as pessoas aceitarem. Por esse motivo a gente divulga bastante o Antigo Testamento e usa o nome de Jesus divulgando ensinamentos do Antigo Testamento, para as pessoas terem mais facilidade em aceitar. Eu falei bem assim: mas quantas vezes eu já fui chamado, às vezes, ou me colocaram para pregar o Evangelho ou uma mensagem em uma igreja, e eu me lembro que eu estava pregando e o próprio líder meu, ele estava tirando a atenção das pessoas. Ele não estava nem aí para aquilo que eu estava levando. Ele não estava nem aí para a orientação que eu estava pregando, para o ensinamento que eu estava levando. E eu me lembro que sempre fui um defensor do ensinamento de Jesus Cristo. Eu me lembro que sempre foi esnobado esse ensinamento em toda a pregação. E eu achava que as pessoas não estavam aceitando eu como pregador, mas não estavam aceitando o que eu estava levando. E eu me lembro que um dia eu falei isso para um pregador e ele falou para mim assim: não tem acreditado que quando você acha que alguém não está fazendo bem feito, faça você. Essa é a verdade. É muito fácil para mim dizer, às vezes, fulano de tal não está fazendo,
Parece ser tão fácil até chegar ao ponto de você ter que fazer. E essa é uma realidade. Em qualquer área da sua vida, se tem alguma coisa que alguém não está fazendo e você gostaria que fosse feito, faça você. Faça você então. Pregue você o ensinamento de Jesus Cristo. Não olhe para os outros. Segue você. Segue você fazendo o bem. Se você vê alguém fazendo algo que é ruim, faça você o bem. Faça você diferente, seguindo a orientação. E eu achei muito interessante porque Jesus Cristo fala assim aqui nessa passagem: vós sereis os meus amigos se fizerdes o que vos mando. Ou seja, quem de nós não temos um amigo? Todos nós temos um amigo. Todos nós somos amigos de alguém. Aí Jesus Cristo fala assim, ó: vós sereis os meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Se eu fizer o que Jesus Cristo mandou eu fazer, ele vai ser o meu amigo. E é interessante porque se você procurar alguma origem familiar, algum familiar meu que me defenda, ou que tenha algum dia, ou que tenha de alguma maneira procurado me fortalecer, você não vai encontrar. Por quê? Porque eu tenho um amigo. Você tem um amigo. E esse amigo é Jesus Cristo. Só que para ele se tornar o meu amigo, para ele se tornar o seu amigo, você tem que fazer o que ele vos manda. Vós sereis os meus amigos se fizerdes o que vos mando. Já não vos chamareis servos, que o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto eu ouvi de meu Pai, eu vos tenho feito conhecer. Jesus Cristo falou que nas orientações dele, nos ensinamentos dele que ele trouxe, está a orientação do Pai, a orientação de Deus. Eu posso até ser chamado de ignorante, provavelmente serei criticado. E quem falou isso foi o próprio Jesus Cristo, falou para os discípulos dele. Mas os discípulos dele não estão na terra mais. Aqueles 12 já se foram. Outros que se levantaram, até a história mostra que já foram perseguidos, foram maltratados e foram mortos aqui na terra por defensores de religião. Essa é a verdade. E hoje, quem será o discípulo de Jesus Cristo? Quem será que é o amigo de Jesus Cristo? Quem será aquele que faz o que ele mandou fazer? É claro que procurando eu, vivendo comigo, você vai encontrar muitas falhas em mim, porque os apóstolos também tinham. Os profetas tinham. Alguns dos profetas nem se consideravam profetas porque eles reprovavam a si mesmos, como o próprio profeta Isaías. Outros se reprovavam por ser jovem demais, né, como foi Samuel. Outros se reprovavam, Pedro se reprovou também, o apóstolo Paulo também. Em algumas passagens ele falava que ele era o principal dos fariseus. Ele era o principal perseguidor daquele que defendia qualquer orientação ao nome de Jesus. E quando ele descobriu o propósito de Deus, ele se tocou de que não era ele que tinha escolhido, mas sim Deus tinha escolhido ele. E Jesus Cristo fala: vós sereis, já não vos chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto eu ouvi de meu Pai, eu vos tenho feito conhecer. Nos ensinamentos de Jesus Cristo está toda a orientação que eu e você precisamos do Pai. Amigo ouvinte, espero que essa mensagem tenha edificado fortemente a minha e a sua vida. Existe alguma coisa que você de repente reprova em alguém? Ou em si próprio? Porque eu tenho muita coisa que eu reprovo em mim mesmo. Nos outros também reprovo. Então faça você. Tem a possibilidade de você se tornar hoje alguém melhor, ou melhor de você mesmo do que você foi ontem. Então seja melhor. Faça você. Jesus Cristo falou: vocês serão meus amigos se vocês fizerem o que eu vos mando. Eu já não chamarei vocês de servos, de empregado, mas vos chamarei de amigos, porque o que eu ouvi de meu Pai, eu vos tenho feito conhecer. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai
e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, amigo ouvinte, e sobre as nossas e permaneça hoje e para todo sempre, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Que assim seja. Amém. E graças a Deus. Forte abraço, amigo ouvinte. Fique na paz de Cristo Jesus. Evangelho para todos, onde a prioridade são os ensinamentos do Filho de Deus, porque só o Senhor Jesus Cristo é o caminho, a verdade, a vida, o Rei dos judeus, a nova aliança, o único mediador, o Salvador, a porta, o Mestre, o Cristo, o Senhor, o pão da vida, a luz verdadeira, o libertador, a estrela da manhã, a raiz de Davi, o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, o mediador de um novo testamento, a videira verdadeira, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Emanuel, o pão que desceu do céu, o Filho único de Deus, o Alfa, o Ômega, o fiel e justo, o princípio da criação de Deus, a ressurreição e a vida, a luz do mundo, cabeça da igreja, o Rei da glória, o Amém, o princípio e o fim, a testemunha verdadeira, a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o Filho do homem, o que tem os 7 Espíritos de Deus, o Messias, aquele que sonda as mentes e os corações, o que tem a espada aguda de 2 fios, o primeiro e o último, o que tem a chave da morte e do inferno, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso, que tem a voz como a voz de muitas águas, que tem o rosto como o sol, que tem os olhos como chama de fogo, o Filho do Deus vivo, o Verbo, o advogado, o bom pastor e o leão da tribo de Judá. Jesus Cristo falou, está falado. A Rádio Cafelândia FM apresentou o programa Evangelho para Todos, na apresentação de Ismael de Castro.